Beleza, galera, vamos lá. Eu tenho esse problema aqui, olha só. Todas essas classes aqui são tipos de funcionário, beleza? Esses funcionários, né, essas classes do tipo funcionário, todas elas estão herdando de funcionário. Então, diretor é um tipo de funcionário, secretário é um tipo de funcionário, gerente é um tipo de funcionário, engenheiro é um tipo de funcionário, beleza? Só que aí eu passo a ter um problema. Alguns desses funcionários têm direito a se autenticar no banco de dados, na aplicação, desculpa. Alguns desses funcionários podem se autenticar, como é o caso do diretor e do gerente. Então, eles se autenticam na aplicação, ok? Beleza? Outros funcionários, tipo a secretária e o engenheiro, eles não se autenticam na aplicação. Beleza? Qual solução eu poderia adotar para concluir esse diagrama de classe? Se eu colocar o método autenticar aqui em cima, significa, galera, quem estiver jogando, fazendo trabalho, cara. Vamos lá. Se eu colocar o método autenticar aqui, significa que todos os funcionários vão poder se autenticar, certo? Sim ou não? Beleza. Então, se eu colocar o método autenticar aqui no diretor e o método autenticar aqui no gerente, só os dois vão poder. Mas, vejam, eu tenho dois tipos de funcionário que podem autenticar. Então, esse mesmo método está meio que repetido nos dois, certo? E aí, ficou estranho, né? Porque eu vou ter que repetir o mesmo código em dois lugares, certo? Não ficou bacana. E aí, cada tipo de funcionário que eu for colocando, eu vou ter que dizer se aquele cara eu vou ter que lembrar se aquele cara tem que autenticar ou não, para eu criar um método nele ou não. Não ficou estranho? A chance de eu errar não é grande? Beleza. Então vamos partir para a solução 2. Eu posso fazer isso aqui, não posso? Criei uma classe aqui, um subtipo de funcionário, que eu chamei de funcionário autenticável. E aí, esse funcionário autenticável, eu coloquei nele lá o diretor e o gerente. Melhorou? Beleza, melhorou. Mas aí, vamos pensar no seguinte. Agora lá, secretária e engenheiro não são mais funcionários autenticáveis, certo? E diretor e gerente são funcionários autenticáveis. Beleza? Então eu posso colocar um método de autenticar aqui e essa galera já pega ele por herança. Então eu coloco o método autenticar na classe funcionário autenticável e diretor e gerente já conseguem autenticar. Tranquilo? Sim ou não? Sim, beleza. Ok. Mas aí eu vou entrar com uma classe aí cliente. E aí, como é que ela fica? O cliente também precisa se autenticar. Eu posso ligar o cliente a colocar uma herança de cliente para funcionário autenticável? Não. Por quê? Porque ele não é um funcionário. Mesma coisa. Porque ele é cliente, não é um funcionário. Aí eu vou criar um cliente autenticável. Justifica eu criar uma classe para herdar da outra? Só uma. Eu vou criar uma classe cliente autenticável só para eu criar a classe cliente. Pode criar a classe cliente. Ou pode criar só autenticável.
Mas só potencial cliente, entendeu? Você vai precisar usar Então, mas aí eu vou ter esse método aqui para o funcionário autenticável e vou ter esse método no cliente. Você pode ter uma constante? Não pode? Pode fazer só constante? Mas aí eu não consigo fazer herança múltipla no Java, oi? Você pode, mas ele pode criar uma parte chamada autentica. É a funcionária vai herdar de regra, você bota todo mundo herdar de autentica. O funcionário vai alterar da autentica, não ao contrário. Mas e aí? E os outros métodos e atributos e coisas da classe funcionário? Aqui não está mostrando, mas aqui tem mais um monte de coisa. Como é que o diretor ou o gerente vai herdar desse cara? Complicou ou não complicou? Sim ou não? Complicou? Então, aí que entra uma das maneiras, a gente vai ver outras, mas uma das maneiras é a gente trabalhar com interface. Eu criei aqui funcionário, liguei por herança, né? Secretário herdando de funcionário, engenheiro herdando de funcionário, diretor herdando de funcionário e gerente herdando de funcionário. E criei aqui uma interface chamada autenticável. E ela tem um método chamado autenticar. Vamos lá, esse símbolo aqui vocês já aprenderam em análise, não aprenderam? Esse tracejado aqui com a seta na ponta? Então vamos lá, o que é isso? Ninguém sabe? Vamos lá, tiveram aula de UML, vamos lá, quem lembra? Extends é usado em Java para fazer herança. Então não é extends. E isso aqui, ó, é uma herança. Aqui, não. Extends a gente usa lá na programação. Mas generalização, o que acontece? É quando eu faço olha só, quando eu faço a leitura do funcionário em direção à secretária, ou a engenheiro, ou a diretor, ou a gerente, eu estou fazendo uma especialização. Eu estou me especializando em um tipo de funcionário. Quando eu faço a leitura ao contrário, ou seja, da secretária para o funcionário, ou do engenheiro para o funcionário, ou do diretor para o funcionário, ou do gerente para o funcionário, eu estou fazendo uma generalização. Eu estou partindo de um objeto mais específico para um mais geral. Aí é generalização. Então, aqui na herança, se eu ler de funcionário para baixo, eu tenho uma especialização. Se eu ler de algum tipo de funcionário para a superclasse, eu tenho uma generalização. Esse símbolo aqui, eu estou indicando uma realização. Viram isso em análise? Não? O que acontece? Aqui eu tenho uma interface. Para que a interface serve? Ela serve para eu padronizar o desenvolvimento de algumas classes. Então, o que significa isso? Eu defini aqui na interface um método abstrato chamado autenticar. Por que esse método é abstrato? Porque ele não tem conteúdo. Ele não tem corpo nesse método. Eu só coloquei aqui em cima a assinatura do método. E aí, se o método não tem conteúdo, não tem programação dentro desse método. Então, eu estou fazendo uma realização desse método na classe diretor, na classe gerente e na classe cliente. Ou seja, eu defini aqui
na interface autenticável, eu defini um método autenticar e estou obrigando esse método ser realizado nessas três classes. Então, o que vai acontecer? Quando eu implementar essa realização aqui na classe diretor, ele vai obrigar que a classe diretor tenha um método com exatamente essa assinatura. Veja bem, para que serve a interface? Para eu, dentre outras coisas, para eu padronizar a criação de alguns métodos nas classes que realizam essa interface. Beleza? Na programação, vocês vão ver também algumas outras facilidades que eu tenho com relação à interface. Inclusive, por padronização de nomes. Tá? Então, o que acontece? Quando eu trabalho com uma interface, é como se eu estivesse adicionando esse método aqui, autenticar, no contrato dessas classes. O que a gente chama de contrato da classe? Contrato da classe são as obrigações que a classe tem em resolver. Beleza? Então, eu padronizo o contrato das classes. E aí eu já sei que qualquer classe que implementa autenticável, ela tem um método autenticar. Então eu já posso contar com esse método. Eu já posso programar chamando esse método. Imaginem o seguinte. Eu tenho uma classe chamada passagem. E aí, uma interface chamada passagem. Passagem de passar, não passagem de ticket, de ônibus, enfim. Passagem de passar, local para passar. E aí eu padronizo os métodos abrir, no caso abrir passagem, né? Abrir, autorizar a passagem, fechar. E aí eu crio uma classe porta que realiza a passagem. Então eu já sei que toda vez que eu preciso atravessar uma porta, eu posso chamar o método abrir, autorizar a passagem e fechar. Eu não preciso descobrir quais métodos tem na porta. Eu não preciso. Por quê? Porque eu já sei, eu já conheço a interface. Eu não preciso saber como é que a porta abre, como é que uma janela, se eu considerar ela como passagem, abre, como é que um beco abre, um portão abre. Não interessa, eu sempre vou chamar o método abrir, autorizar a passagem e fechar. Ponto final. Tá certo? Independente do local que eu quero passar. Entenderam para que de cara vai servir interface? Eu padronizei o contrato de algumas classes. E toda classe que implementar a interface, ela obrigatoriamente tem que implementar os métodos que eu defini na interface. E aí esses métodos ficam conhecidos para mim. Beleza? Tranquila a ideia? Galera, se não entender isso, depois não consegue programar direito. Hein? Viram que a partir de um problema que teoricamente estava fácil para eu resolver com herança, eu tive que colocar uma interface para conseguir resolver? Beleza? Olha só, eu quero, obviamente, dar os créditos aí pela ideia que eu peguei desse site aqui, olha só. Beleza? Lá da Kaelon, eu peguei a ideia, tá vendo lá? Funcionário, secretário, gerente, tá certo? Eu não vou, tá vendo? Dentro dos métodos, o autor só colocou aqui, ó, faz autenticação padrão, outros atributos e métodos. Ele não colocou a programação, mas eu estou pegando a ideia da análise para programar com vocês, olha lá, ó. Funcionário autenticável, tá vendo? Então não... Como isso aqui vai ficar gravado, né, e vai ficar disponível no YouTube, eu estou dando os créditos para a pessoa que
que pensou nessa ideia, que foi o tempo que eu falei, deixei vocês fazendo o trabalho para poder pesquisar uma ideia bacana para passar na aula. Então deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei, eu estou até deixando aqui um tempinho, né? Mas eu não sei, eu não achei aqui o nome do autor. Aqui ele dá outros exemplos que no nosso caso não vai, tá vendo? Com conta, e aí, enfim, ele deixou outros exemplos que ele programou, tá? Mas, deixa eu ver se tem o nome do cidadão. Enfim, eu não achei o local com o nome da pessoa, mas o site está aqui, olha só. Ai, caramba. Aqui, ó, tá aqui. Beleza? Só para vocês verem. Mas, enfim, a gente vai programar só a parte da interface, que é o que vai interessar para a gente, para vocês verem como é que se trabalha. Na próxima aula, eu vou utilizar uma interface também para mostrar vou utilizar a interface também para mostrar uma outra situação para que vocês consigam programar, ok? Beleza? Então, de cara, a gente vai começar fazendo as classes. Então, ó, já abri aqui o NetBeans. Eu vou criar aqui um novo pacote Java e vou chamar de exercício 02 e a gente vai... Olha só, essas daqui eu não consigo aumentar. Então, ela já está aumentada. Beleza? Então, criei lá o exercício 2 e eu vou criar aqui a primeira classe Java, que é funcionário. Ok? Vou criar todas as classes de uma vez para a gente não perder tempo. Então, ó, criei funcionário, criei gerente, secretária, classe Java, engenheiro. Deixa eu ver só se está faltando mais alguma. Funcionário, secretário, engenheiro, diretor e cliente. Está faltando só diretor e cliente. Diretor e cliente. Então, só vou fazer as heranças aqui, tá certo? Então, ó, o gerente extends funcionário. Então, o gerente herda de funcionário. Vou copiar aqui, porque a secretária também herda de funcionário. O engenheiro também herda de funcionário. E o diretor também herda de funcionário. Ok? Bom, o cliente não herda. Beleza? Então agora eu vou criar a interface. Tá certo? Então, ó, botão direito, novo. Eu vou criar como classe Java, mas se eu quisesse, eu já poderia marcar aqui, ó, interface Java. Eu vou criar como classe para vocês só verem a diferença. Classe Java. Então eu vou colocar aqui o nome da classe, tem que ser autenticável. Autenticável. Tá lá. Criei. A única diferença, né, é que aqui, ó, tá public class, eu vou colocar public interface.
Beleza? Então isso aqui é uma interface. E aí nessa interface eu vou criar um método autenticar, que devolve um boolean, é público e ele pede uma senha int como parâmetro. Então olha, public boolean autenticar int senha, beleza, ponto e vírgula. Tá, joia? Viram aqui que eu meti um ponto e vírgula no final? Viram que eu meti um ponto e vírgula no final? O que significa isso? Esse método não tem corpo. Ele está abstrato aqui, apesar de eu não colocar public e abstract na assinatura do método, esse método ele não tem corpo. Ele foi criado na interface apenas para definir que todas as classes que implementam autenticável, elas devem ter esse método autenticar com essa assinatura. Beleza? Tranquilo? Ok. Então agora, vamos olhar o nosso diagrama lá. Secretária não autentica, engenheiro não autentica, diretor implementa autenticável. Então eu vou lá em diretor. Cadê o diretor? Ele faz a realização da classe autenticável. Então o que eu vou fazer aqui para criar a realização da classe autenticável? Vou colocar na assinatura da classe, vou colocar lá, ó, implements autenticável. Quando eu coloquei implements autenticável, deu erro lá, ó. Olha aqui que eu erro. Diretor não é uma classe abstrata e não sobrescreve o método abstrato autenticar em autenticável. Então, isso aqui não é uma classe abstrata. Então, ela tem que implementar um método autenticar que foi definido na classe, na interface autenticável. Então, o que eu faço? Eu clico aqui e escolho a opção implementar todos os métodos abstratos. Quando eu clico aqui, ó, ele já deu esqueci o nome disso aqui. Ele já disse aqui que eu tô sobrescrevendo, tá certo? Só que isso aqui é uma annotation, lembrei. Ele já deu a annotation dizendo que esse método aqui está sobrescrevendo um método, ou seja, eu estou fazendo aqui uma sobrescrita do método autenticar que está na classe autenticável. E aí, ele já faz a sobrescrita lançando um erro. Beleza? Ele está lançando o erro Unsupported Operation Exception. O que significa isso? Ele está lançando um erro para, se alguém chamar esse método autenticar nessa classe, hoje ele informa que esse método ainda não é suportado. Então, se eu esquecer de programar isso aqui e chamar, ele vai dar essa mensagem para mim, ó, método não suportado ainda. Por quê? Porque eu não programei. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou apagar esse cara e vou programar aqui dentro. Vou fazer o seguinte, olha. Aqui é do diretor. Então, se senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, return true. Opa. E aí, se não retornar true, return false. Pronto. Ok?
Vou, para adiantar o nosso lado, vou copiar o conteúdo do método. Vou copiar o conteúdo do método e vou fazer a mesma coisa na classe cliente. Olha lá. Implement autenticado. Fiz, ele gerou o erro, eu mandei implementar todos os métodos abstratos, ele criou lá para mim a assinatura do método e eu programei por dentro. E vou fazer a mesma coisa lá na gerente. Implements autenticável. Ele já vai gerar o erro, manda implementar. Implementou, eu colo e acabou. Então lá, eu implementei o método autenticar em todas as classes que eu fiz realização da classe autenticável. Beleza? Agora, olha só. Eu vou criar aqui uma classe principal. Então eu vou chamá-la de principal. Saiu como interface? Deixa eu cancelar aqui. Botão direito, novo, classe Java. Principal. Vou colocar lá o método public static void main. Vou criar para ela um método construtor. Sim. E vou declarar aqui, só para a gente poder utilizar, algumas classes. Por exemplo, secretária. Secretária, gerente, cliente. Não, um funcionário que a gente não vai precisar. E aqui eu vou Vou começar o curso de novo. instanciei, né, criei a classe, instanciei todo mundo no método construtor e aqui eu já vou criar uma instância da própria classe. Para eu poder utilizar. Olha só, o que eu vou fazer nessa classe aqui, ó.
Beleza? Eu crio o método está autenticado, ou o método não, a variável, né? Está autenticado, vou receber false. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer, só como exemplo, tá? Secretária, ela implementa autenticável? Não. Então, olha só, se eu fizer assim, ó, autenticável igual a new secretária. Olha lá, deu erro. Beleza? Por quê? Aliás, autenticável igual a new secretária. Deu erro, tá vendo? Por quê? Olha lá. Tipos incompatíveis. Secretária não pode ser convertido para autenticável. Beleza? Agora, cliente é autenticável? Implementa autenticável? Cliente realiza autenticável. Então, olha só. Cliente, beleza, funcionou. Aí eu já sei que, ó, a ponto autenticar vai funcionar. Eita. Beleza? Então, eu não preciso ver o que tem dentro da classe cliente. Certo? Eu posso chamar pela interface e já mandar. Certo? Se eu souber os parâmetros certinhos, eu já posso chamar pela interface. Ao invés de chamar pela própria classe. Tá vendo que bacana? O seguinte, lembra quando vocês fizeram lá no PHP as classes para inserir, alterar, excluir, constar? Não tinha que fazer uma de cada um? Com os métodos inserir, alterar, excluir, constar de cada um? Eu não posso fazer com uma interface os nomes padronizados e eu sempre chamar a interface.inserir? Tanto faz quem eu mando inserir? Posso ou não posso? Eu não posso, por exemplo, criar uma interface, sei lá, vou chamar a interface de DAO. E aí eu falo DAO.insere. E aí tanto faz se eu estou mandando inserir um cliente, um usuário, qualquer coisa, eu não posso. Não fica bacana? Ao invés de eu ter que escrever uma cacetada de métodos para chamar cada classe diferente. Sim ou não? Não fica melhor? Então, olha só. Isso aqui já me facilita muito a vida. Lembra que vocês tinham as classes para inserir, alterar, excluir, constar? E aí você tinha uma classe que chamava elas. Certo? Uma para cada tipo método diferente lá. Não é? Então, se você cria uma interface, você já sabe quem chamar. Você pode, na interface, instanciar a classe que você quer e chamar o método. Ponto final. Não importa quem você está mandando inserir, quem você está mandando alterar, quem você está mandando excluir. Isso já te poupa muitas linhas de programação, certo? Beleza, eu também posso, obviamente, né, pegar, ó, principal ponto está autenticado, recebe principal ponto, sei lá, gerente
ponto autenticar. Certo? Ó, vou mostrar lá, ó, se é porque eu quero que mostre que não está autenticado. Se principal ponto está autenticado, jOptionPane ponto show message dialog está autenticado. Beleza, ó? Então, se eu mandar rodar aqui, ele vai dar mensagem para mim, ó. Não está autenticado. Beleza? Agora, se eu colocar a senha correta aqui, ó, e mandar rodar de novo, olha lá, está autenticado. Ah, desculpa, não era o gerente que eu queria autenticar, era o cliente. Então eu venho aqui e troco a classe. Cliente, beleza. Manda executar. Ó, está autenticado. Certo? Sim ou não? Tudo tranquilo? Beleza? Show de bola? Olha só, vou deixar esse tempinho aqui, vou até dar um stop na aula, vou deixar esse tempinho para vocês terminarem de fazer o exemplo, e quando a gente voltar do intervalo, a gente tem aula até 4h30, não é? Então, quando a gente voltar do intervalo, eu vou começar a fazer um outro exemplo com vocês, de como a gente programaria para alguma coisa que a gente ainda não tem. Olha que beleza, né? Vamos imaginar que aqui no IFRJ a gente vai implementar aqui uma roleta lá na frente para só professor ou aluno poder entrar. Certo? Essa roleta, ela tem um cartãozinho. Então você vem, passa o cartão na roleta. Se você passar o cartão certo, for aluno ou professor, você entra no IFRJ. Então ela libera a passagem para você. Se não, ela não libera a passagem. Beleza? Ou seja, estamos no arame, né? A gente tem que fazer o programa, mas não temos a roleta e nem temos o cartão. Sim, mas o IFRJ só vai bancar o nosso projeto depois que ele estiver funcionando. Né? Ele não vai comprar uma roleta e um cartão sem saber se vocês vão conseguir desenvolver esse programa. Então, a gente tem que fazer o programa primeiro, com a roleta e com o cartão, para ver se funciona, para depois o IFRJ comprar a roleta e mandar fazer os cartões para a gente. Beleza?
como é que a gente resolve esse pepino? Então, a gente vai resolver também com interface. Beleza? Tá, eu vou dar um stop aqui na aula e aí quando a gente voltar nós vamos começar a resolver esse problema. Continuando então a nossa gravação, é o seguinte, eu vou criar aqui, olha só, um exercício 3. E aí, como é que vai rolar aqui? Primeiro, eu tenho que fazer o seguinte, lembrando da nossa história, né? A nossa história é que eu vou ter que fazer um sistema que, entre outras coisas, ele controle uma catraca eletrônica na entrada do IFRJ, e aí nessa catraca tem o cartão que você passa na catraca, certo? E esse cartão ele vai liberar ou não o seu acesso, beleza? Então, galera, olha só, eu vou pedir para vocês mais assim, prestarem atenção. Morreu? Morreu, antes dele do que eu. Deixa eu só fazer o seguinte. Vamos lá então, galera. Criei lá o exercício 03 e aí vamos continuar. Olha só, eu vou pedir que vocês tentem mais assim, prestar atenção na história, no contexto das coisas, que depois o vídeo vai ficar gravado, vocês conseguem programar, beleza? E aí dá para fazer com calma, volta o vídeo, ouve de novo. Pode. Olha só, o que a gente vai fazer? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vai perguntando. Então, veja bem, qual é o lance aqui? Nós vamos criar uma aplicação, né? Estou simulando que a gente vai criar uma aplicação para o IFRJ, beleza? Essa aplicação, dentre outras coisas, ela vai utilizar uma catraca e cada aluno, professor, funcionário, vai ter o seu cartão magnético. Então, o cara chega lá na portaria e passa o cartão na catraca. A catraca vai liberar ou não o acesso. Beleza? Ok. Então, veja só. No momento, a gente tem que desenvolver o sistema, mas nós não temos a catraca, não temos o cartão. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai simular a catraca e o cartão por interface. Certo? Nós vamos criar classes de interface que, no momento, a gente vai utilizar para simular o cartão para o resto do programa e, posteriormente, a gente vai utilizar ela para implementar, de fato, a catraca e o cartão quando houver. Beleza? Certo? Bom, veja bem, vamos pensar primeiro no cartão. O que o cartão tem que ter? Vamos pensar no seguinte, o cartão ele vai ter um número de matrícula, certo? Porque pensa bem, se eu passo o cartão, a catraca vai ter que ler o quê? O número da matrícula do cartão, né? Para que ela vá lá no sistema, busque, veja se trata de um aluno que está estudando ainda, está ativo, se não está, né? Se fosse o caso de uma escola particular, se ele está com mensalidade em dia, se não está, enfim, para liberar ou não liberar o acesso dele. Certo? Não vale também o cara passar um cartão, por exemplo, de banco, que a leitura dos números não vai conferir com a matrícula que tem lá dentro no meu sistema, então não vai liberar a catraca, certo? Beleza? Então, o cartão, ele tem um número,
Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer na nossa interface de cartão? A gente vai criar um método com o nome que a gente quiser para ler o cartão. Só. O cartão não tem escrita, não tem nada. Ele já é o cartão, com os dados que tem no cartão, e a pessoa simplesmente, a catraca simplesmente faz a leitura do cartão. Correto? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar novo, já vou chamar aqui interface novamente, e eu vou colocar aqui, ó, I de interface cartão. Beleza? Interface do cartão. Tranquilo? Criei a interface. Beleza. Qual o método que vai ter nessa interface? O método ler. Olha só, eu não preciso chamar o método de ler cartão, porque o método ler está dentro da classe cartão. Beleza? Então, se é ler, já subentende que é ler cartão. Ok? Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte. O que o cartão me devolve? Um número. Eu vou deixar esse número porque eu não sei o tamanho do número que vai vir no cartão. Imagina, o primeiro aluno, matrícula 1. O segundo, matrícula 2. Daqui a 20 anos, quantos alunos já passaram por aqui? Será que se eu colocar o cartão como um int, já estourou os números int? Entendeu o meu pensamento? Então eu vou colocar o seguinte, vai devolver uma string que é um texto referente a uma matrícula. Mas lá para frente, se eles quiserem misturar matrícula com ponto, com letra, com alguma coisa, vai funcionar. Então vamos lá. Public string ler. Ok? E aí, acabou. Acabou a minha interface. Isso que você faz com o ponto de vírgula, É um método abstrato. Beleza? Ele não tem corpo. Ok. Agora eu tenho que pensar na catraca. Quais são as funções da catraca? Liberar acesso ou não. Ler cartão, Liberar acesso. liberar acesso. Liberar acesso. Não liberar. Então, eu tenho ler cartão, libera acesso ou trava acesso. Certo? Ler cartão, libera acesso ou trava acesso. Então, beleza. Vamos fazer a nossa catraca. Então, ó, botão direito, novo, interface Java. Vou chamar de I para eu saber que é interface. Catraca. Beleza? Então, na catraca eu tenho o seguinte. Eu tenho um método que lê o cartão. Então, ó, public. E aí ele vai me devolver. O que esse método me devolve? True ou falso, né? True ou falso? Pode ser? Beleza. Tá. Então vamos lá. Esse método me devolve um boolean. Ler cartão. O que eu preciso para ler um cartão? Eu preciso do cartão. O número eu vou ler. Então, olha lá. E cartão. Cartão. Certo? Olha só. Eu vou ler esse cartão. E aqui... não. Foi mal. Beleza, defini. É porque eu ainda estou na interface. Eu vou ler esse cartão e devolver um acesso liberado ou não. Certo? Ok. O que mais que a gente falou que a gente precisa? Então, ó, public, liberar acesso, eu não preciso saber de nada, né? Então ele é void.
public void liberar acesso. E o outro é o public void negar acesso. Ok? Beleza. Aqui nós temos o quê? Nós temos as 3 ações da nossa catraca. Como é que essas ações vão funcionar por dentro da catraca? Meu amigo, o dia que eu tiver a catraca, eu vou programar isso. Por enquanto, o meu sistema, o programa que eu estou fazendo, ele vai conhecer esses 3 métodos. Ler cartão, liberar acesso ou negar acesso. Ponto final. Certo? Como que eu vou me comunicar com a catraca? Pô, eu vou ter que esperar a catraca chegar para eu ver na documentação da catraca e no JAR, que é o arquivo da catraca, o arquivo que sabe conversar com a catraca, eu vou ter que olhar nesse arquivo quais métodos eu vou ter que utilizar para eu conversar com a catraca. Mas por hora, o meu sistema precisa saber que existe um método para ler o cartão, um método para liberar acesso e um para negar acesso. Ponto final. Tá vendo que eu estou encapsulando, eu estou escondendo a complexidade de conversar com a catraca nesses 3 métodos. Não está fácil de entender aqui, ó. Lê cartão, libera acesso, nega acesso. Lê cartão, o que eu vou fazer? Vou fazer a leitura do cartão, consultar os dados e ver se eu vou chamar o método liberar acesso ou negar acesso. Certo? Beleza. Cara, é isso que o meu sistema precisa saber da catraca. Ponto final. Ele não sabe que até o momento eu não tenho catraca. Beleza? Ok. Então vamos lá. Vou construir uma classe que vai ter que conversar com a catraca. Então olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ter pelo menos uma classe que vai implementar a classe do cartão e que vai implementar a classe da catraca para eu poder mostrar para vocês que o sistema vai funcionar mesmo sem eu ter a catraca. Correto? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma classe, vou criar uma classe Java, vou chamar ela de cartão válido. Ok? Cartão válido. O que esse cartão válido faz? Ele implementa... Não, ele implementa só o cartão. Beleza? Implements e cartão. Olha lá, ele já mandou eu implementar os métodos abstratos. Está lá, ó. Ler. O que eu vou fazer aqui? Return. Me fala, vocês têm número de matrícula? Tá, eu vou inventar uma matrícula aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui para mim é uma matrícula válida. Beleza? Agora eu preciso de um cartão para eu testar quando der merda. Quando for um cartão que não é válido. Então eu vou criar uma outra classe aqui, ó. Novo, classe Java, cartão inválido. Beleza? Olha lá, finalizei. Beleza, cartão inválido. Ele também, ó, implements e cartão. Ok? Então, olha lá, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. E vou dar um return aqui. Return ABC. O A falhou, vamos colocar ele de novo.
Ah, ok. Vou ter que... esse cartão é inválido. O que significa ele para mim? Ele é um cartão de um outro lugar, ele é um cartão de um clube, de um, sei lá, de banco. Ele me retorna... Pode ser mas aí ele não é inválido. Ele é válido, só que o período de vigência do aluno já expirou. Tá? É outra situação. Esse aqui é um cartão inválido. É de um cara que não é cartão daqui do IFRJ. E vou colocar aqui um outro, ó, novo, classe Java. Vou colocar aqui cartão defeituoso. O cartão defeituoso é o cartão que eu não consigo ler. Certo? Se eu não consigo ler, eu vou dizer que ele retorna nulo. Não consegui ler. Tá vendo? Então eu já tenho 3 situações de cartão para eu testar. Para ver se funciona. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, eu vou ter que implementar a catraca. Vou ter que realizar a catraca, ok? Beleza? Então, ó, botão direito, novo, classe Java, eu vou chamar de catraca. E vou finalizar. Esse cara implementa, ó, implements e catraca. Opa! E catraca. Ah lá, ele já pediu para eu implementar todos os métodos abstratos. Mandei implementar, ele já tem o cartão. Beleza? O liberar acesso e o negar acesso. Tá lá. O ler cartão, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um if bobo aqui, só para a gente testar as 3 situações. Ó, if cartão, ó, é uma interface, então eu já sei o método que tem dentro do cartão. Ponto ler. For ponto equals 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. O que eu faço? Eu vou retornar true, mas eu já vou fazer assim, ó, liberar acesso. E aí, return true. Se não, return false. Aqui no liberar acesso, eu não tenho como fazer ainda o liberar acesso da catraca. Por quê? Porque eu dependo da catraca. Eu não sei qual função que eu vou chamar na catraca para liberar acesso. Então, eu só vou fazer o seguinte, ó, joptionpane.show message dialog e vou mandar a mensagem, ó, acesso permitido ao IFRJ. Beleza? Agora, o meu acesso negado é a mesma situação. Ó, acesso negado ao IFRJ. E aqui, foi mal. Ok? Beleza, lá. Eu tenho a leitura do cartão, um cartão qualquer, um acesso liberado e um acesso negado. Beleza, vou simular agora o meu programa. Então, lá, botão direito, novo, classe Java, vou criar aqui uma classe principal. Ok? Então, lá,
Só para vocês essa, tá? Public, static, void, main e tab. Só para... Isso aqui é porque antes eu queria que vocês digitassem mais, né? Beleza? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, já sabe. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou instanciar aqui catraca igual a new catraca. Ó, agora eu tenho aqui, ó, cartão defeituoso, defeituoso igual a new cartão defeituoso, ok? Eu tenho aqui, ó, cartão inválido, cartão, não, vou colocar só inválido, inválido igual a new cartão inválido e cartão válido igual a new cartão válido. Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer? Catraca ponto ler cartão. Aí eu posso passar, primeiro eu vou passar o cartão defeituoso. Ó, vou passar de novo o cartão inválido e depois eu vou passar o cartão válido. Beleza? Ó, mandei executar arquivo. Vamos ver o que ele está reclamando. Ele está reclamando da leitura do cartão. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu rodar de novo que eu perdi o... Ah, tá. Olha só. O cartão defeituoso, ele está reclamando. Então, vou só comentar ele aqui, porque eu já sabia que ia rolar isso. E a gente vai... Quer dizer, não preciso comentar aqui. A gente vai entrar até numa próxima matéria aqui para eu trabalhar esse cartão defeituoso. Então, ó, vou mandar executar novamente. Beleza. Olha lá, o primeiro cartão, ó, permitiu acesso permitido ao IFRJ. Tá vendo? Olha, ele permitiu acesso ao cartão inválido. Então, a gente tem alguma coisa de errado. E, ele só rodou direito aqui, ó, o cartão... Um dos cartões lá, permitir acesso ao IFRJ. Ele só rodou direito esse cara aqui. Tá vendo? Então a gente tem algum erro de lógica lá no ler catraca. Então, ó, catraca. Vamos colocar aqui um breakpoint. Vou fazer a chamada aqui, ó, depurar arquivo. Ó, a primeira leitura eu passei o cartão inválido, tá vendo? Então, olha lá, olha lá, retornou falso. Beleza. Olha lá, ele retornou falso e aí depois ele foi para o cartão válido. Olha lá, aí ele chamou o método liberar acesso. Então, na verdade, eu esqueci de colocar aqui, antes do falso, eu esqueci de colocar o negar acesso. Beleza? Tranquilo? Então ele nos chamou o método negar acesso que mostra a mensagem. Tá joia? Então lá, descoberto o problema, eu vou de novo aqui no principal. Botão direito, executar arquivo. Primeiro, ó, acesso negado ao IFRJ, ok? E o segundo, acesso permitido ao IFRJ. Beleza? Entenderam de onde surgiu o erro? Beleza. Eu vim aqui no ler catraca, eu não tinha colocado a chamada do método negar acesso.
Então ele só retornava falso, não acontecia nada no meu programa. Beleza? Então olha só, eu já consegui passar um cartão. Nota que se o meu programa, se o meu método ler cartão aqui, ele fizesse um acesso ao banco de dados, buscasse os dados que estão no banco e trouxesse a matrícula do cara, visse se a matrícula era válida, se o período estava vigente, se fizesse toda a lógica, já com acesso a banco, eu consigo trabalhar já sem a catraca. Certo? Se eu quero testar uma hora que o usuário está tentando passar pela roleta com um cartão falso, eu vou chamar lá o cartão, eu vou instanciar a interface do cartão inválido e vou mandar para a minha classe da catraca. Certo? Entendeu a ideia? Se eu quero testar um cartão beleza, um cartão legal, que está tudo certinho, eu instancio a classe lá de um cartão válido e mando. Se eu quiser testar um cartão com defeito, tá vendo? O cartão com defeito ele ainda não está rodando. Que é o cartão defeituoso, que é esse cara aqui, ele não consegue fazer a leitura do cartão, tá vendo? O cartão não devolve valor, não devolve nada, porque não conseguiu fazer a leitura do código de barra lá na tarja magnética do cartão. Então, ele tenta fazer a leitura e não recebe nada como resposta da leitura. Então, a catraca não consegue fazer leitura no cartão. Aí eu estou devolvendo nulo. Esse cara aqui está dando problema. Por quê? Porque a nossa catraca, ela não prevê que isso aqui seja nulo. Tá joia? Entenderam por que está dando problema? Então, o que eu vou fazer agora? Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês a parte de tratamento de erro da aplicação, envolvendo erros customizados da aplicação. Então, a gente vai ter uma classe aqui que vai tratar erro de cartão nulo. Tá joia? A gente vai ter uma classe que vai tratar erro de cartão nulo. E aí a gente vai usar essa classe para tratar esse erro e vamos conseguir dar continuidade na nossa história. Ok? Gente, ficou alguma dúvida nesse trechinho aqui? Você vê, pouca coisa de programação, mas você vê que dá para fazer coisas bacanas sem você ter um equipamento. Isso valeria, por exemplo, se você tivesse que criar um programa que usa uma balança que você ainda não tem, uma impressora que você ainda não tem, um dispositivo biométrico que você ainda não tem. Entendeu? Você pensa no que você quer ter de interface com esse dispositivo e cria os métodos na sua interface e programa eles como se você já tivesse o equipamento. Beleza? E aí você consegue programar. Tá tranquilo, gente? Ficou bem entendido essa parte? Ok. Olha só, trabalhar com interface é muito importante. Por quê? Porque software que trabalha sem interface, dificilmente você consegue testar. Tá certo? Por quê? Porque você não consegue... Tá vendo que na classe que eu realizo a interface, eu consigo simular que tem um cartão, eu consigo simular que tem uma catraca. Então, quando eu trabalho com teste de software, eu preciso que o meu programa seja criado com interfaces. Por quê? Porque eu posso simular o usuário utilizando ele. E aí eu crio testes automatizados simulando que o usuário está utilizando o meu sistema. Então, cada coisa que eu programo, eu tenho classes para fazer os testes e ver se o resultado está conforme esperado. Tá certo? Então, se eu programar sem interface, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo fazer teste automatizado. Eu também não consigo programar com hardware que eu ainda não tenho. Eu não consigo encapsular, abstrair uma coisa que eu ainda não possuo
para desenvolver toda a minha aplicação. Beleza? Tá tranquilo? Então, galera, essa parte aí eu queria que vocês dessem uma estudada bacana aí nas videoaulas, nessa videoaula aí, desse uma olhada bastante aí, que aí a gente vai precisar disso aí para poder seguir em frente, beleza? Então vou parar a videoaula aí para vocês poderem ir para a próxima aula aí, tá joia? Valeu!